Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Marcos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como instalar o OpenBSD em Dual Boot com Linux. Desde quando o canal lançou o vídeo como instalar e configurar o OpenBSD, diversas dúvidas foram lançadas para a gente aqui como instalar o OpenBSD em Dual Boot, como instalar o OpenBSD em uma única partição, entre várias outras coisas, tá? Então a gente vai tentando solucionar aí algumas que a gente já lembra que as pessoas enviaram e-mail. Algumas instalações via USB a gente já mostrou, agora a gente vai mostrar como instalar Dual Boot e também não tem aquelas múltiplas partições que o OpenBSD cria por padrão quando você instala. Para isso a gente vai ter que criar algum ambiente aí para a gente mostrar como é que isso funciona. Então eu já criei aqui na minha máquina virtual e botei ele com o Gparted para mostrar melhor o layout de partições para vocês, tá? Eu tenho um HD de 60 GB, tá? É o SDA, e ele tem uma partição não alocada com 21 GB, que é onde a gente vai instalar o OpenBSD. E depois ele tem uma partição estendida aqui, dentro dela tem a Linux Swap do Ubuntu e tem o Ubuntu aqui instalado no SDA 6, né, no root com ext4. Essa não alocada aqui, a gente poderia, se quisesse, criar um novo aqui, ó, e formatar em ext4, mas é indiferente. Só vou mostrar para vocês que, por exemplo, você está falando assim, nossa, mas a estendida está com SDA1. Esses números aí, na verdade, eles só identificam, é como se fosse o label. Lógico, quando você der o fdisk lá, ele vai falar que os números não estão na ordem lógica, né? Mas não quer dizer que é um problema, né? Quer dizer que a primeira partição não é SDA1 e a estendida que deveria ser a SDA2, agora é SDA1, mas isso aí tanto faz. Ter não alocado um espaço, o importante é você ter um espaço no início do HD, isso é interessante, tá? Para o OpenBSD. Pode até não ser no início, mas é bom que seja uma partição primária. Por quê? Você pode até instalar o OpenBSD dentro de uma partição lógica, ou de uma partição estendida, numa partição lógica. Só que pode ser que o leitor, o loader, né, o inicial, não consiga enxergá-lo. Então você pode ter um problema aí. Só que é recomendado, né, não quer dizer que é exclusivo, você instalar o OpenBSD na partição primária. Você pode ter até 4 partições primárias no seu HD. Se a quarta for estendida, ela tem que ser também uma primária, tá? Então, se você vai instalar junto com o Windows, por exemplo, uma partição vai ter que ser um Windows, uma próxima você pode instalar um outro sistema, a terceira pode ser o OpenBSD, tá? Vai ter o layout do OpenBSD. E a quarta vai ser o estendida, que vai ter um Linux. Eu estou falando se você for fazer um multi-boot, por exemplo, no seu sistema. Então eu criei essa partição aí só de teste mesmo, poderia ficar não alocada. A forma que a gente vai mostrar aqui é indiferente disso aí. Então você tem que ter no máximo, aí, no mínimo, aí, um espaço, tendo conteúdo ou não. Vamos supor que tivesse um Linux aqui dentro, seria indiferente, a gente ia sobrescrever ele com o conteúdo do OpenBSD que a gente vai instalar agora, tá? Então eu vou fechar aqui o meu Gparted, só entrei com ele para mostrar como está o layout desse HD aí que eu montei para vocês verem, tá? Vou clicar aqui em Shutdown, desligar logo de uma vez, que aí não corre o risco de começar de novo pelo Gparted. Vou reabrir agora, tá? Vamos aqui em configurações e vou colocar agora para bootar, aqui em vazio, vou colocar para bootar com install 65. Lembrando que a gente tem um vídeo sobre o USB, né? Instalando o OpenBSD em USB, então esse procedimento aqui, lógico que VirtualBox seria diferente, mas na sua máquina física você pode também fazer instalação em Dual Boot entrando, dando início com o FS, o install65.fs, ou seja, a gente vai instalar a versão mais recente do OpenBSD, tá? Então vamos lá iniciar nossa instalação. Aqui eu já vou colocar, por exemplo, eu vou colocar help só para mostrar para vocês, vou deixar no modo escalonado, aqui fica mais fácil. Bom, geralmente a gente só entra, né, dá enter, ele já começa a iniciar o disco do OpenBSD para fazer as instalações. Só que às vezes você pode ter um kernel panic, né? Ou seja, você tem um dispositivo na sua máquina que o OpenBSD não reconheceu. E você pode incluir esse drive no kernel do OpenBSD e recompilar e depois dar a indicação, né, do kernel fisicamente. Você pode ler ele por aqui. E aqui dentro do boot que você faz isso. Com o comando help ele mostra todos os comandos que você pode usar aqui dentro do boot, tá vendo? Boot, eixo, env, no caso vai estar vazio, help, que a gente já deu o comando help. ls, matching, o matching ele mostra aqui embaixo que ele recebe parâmetros, tá vendo? O set, stty, time. Por exemplo, time você vê a data e a hora. Hoje é o dia 27 de maio de 2019
E aqui mostra então a data errada, 21 horas, na verdade aqui é 18 horas, né? Mas isso aí é porque deve estar ali em outro horário OTC ou pegando outro fuso horário, tá? Nesse caso aqui não tá. Mas a data pegou certo, dia 27 hoje, né? Vamos clicar aqui só para ter certeza, ó. 27 de maio, tá? Então tá tudo certo. Se você der o comando matching, como eu te disse, você tem que dizer alguma coisa. Por exemplo, matching disk info. Ele recebe um parâmetro, ele já mostra aí como é que está a informação do seu disco. Você tem um CD, no caso que é esse CD que a gente botou, e também tem um HD. Aí ele já mostra lá o checksum, né, e coisas desse tipo, da integridade desse HD. Se você quisesse ler um kernel lá, você vinha com LS lá, ele mostraria que não tem nada lá dentro, porque você não deu o diretório completo. Nesse caso aqui seria barra com ponto e vírgula, né? LS barra lá, ó, já você tem um CD. Dentro do CD você não pode dar um LS barra, né, bsd.rd, por exemplo. Olha lá, ó, não tem um diretório, porque ele deve estar em outro caminho, deve ter dentro do CD, deve ter 6.5 barra, deve ter um caminho. Então você tem que encontrar o caminho do RD, né, no caso aí, para você dar o boot por ele, tá? Mas nesse caso aqui, no nosso caso, a gente só vai entrar, então o comando é boot mesmo, ou você só simplesmente dá enter ali na tela inicial, que a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre como instalar e configurar o OpenBSD, né? No caso aí você setar as variáveis corretas para o FTP, coisas desse tipo. Então a gente vai fazer uma instalação básica aqui, onde a gente só vai se atentar somente à parte de a questão de particionar o loader, né? No caso aí o MBR, e também particionar o HD para uma única partição, para ele ficar igual ao tipo Linux. Só tem uma partição root e também uma partição swap, não tem aquelas múltiplas partições. A gente vai falar mais quando chegar essa parte, tá? Então aqui a gente já sabe que é install, como tem no outro vídeo. O layout a gente vai colocar default, mas você sabe que o ponto e vírgula, por exemplo, aqui é o barra. E se você quiser o ponto e vírgula, aqui o interrogação é o shift por 2 pontos, e assim por diante. O nome você pode colocar OpenBSD, eu vou colocar full, tá? Configuração da interface M0 no caso. DHCP sim, eu quero um DHCP, ele já vai pegar o IP automaticamente, pegou lá, ó, 106 no final. IPv6 Done, não vou precisar configurar. Já está pronta a configuração da internet? Sim, já está pronto, Done. Aqui o domínio, você coloca o seu domínio, que eu coloquei full lá, aqui eu vou colocar bar, tá? Aqui é obrigatório você colocar senha de root, então eu vou criar aqui uma senha, senha de novo, né? Esse aqui o resto é praticamente default, né? Senão, aqui para criar um usuário não vou criar dessa vez, vou deixar só com o usuário root, tá? Aqui é no mesmo América São Paulo. Bom, para quem está instalando com USB, como tem no outro vídeo, se atente a essa parte aí, vocês viram aqui, é isso mesmo. Aqui ele já mostrou o layout do meu HD, como eu disse lá, tá vendo? Você tem links, ele está mostrando aí também o conteúdo da estendida. Só que se você apertar Enter aqui, o que, que vai acontecer? Ele vai apagar tudo aquilo lá e vai tornar tudo o OpenBSD. Então, se você é um usuário novato aí, está usando, sei lá, o Windows mesmo, eu acredito que se você não tem uma certa familiaridade com essas coisas assim, é bom você evitar. É só para quem já tem uma familiaridade com Linux e também um pouco aí com o OpenBSD, com o BSD em si, tá? Então não use role, não dê enter aqui. Aqui a gente vai editar o nosso HD. Então a letra é E de edit, enter. O comando P ou help, se você quiser, ele diz todos os comandos. Help, manual, onde você pode voltar a usar todo o HD. Reinit, para você reinicializar o leitor do MBR. Entre vários comandos aí. A gente vai usar aqui o comando edit, ele pode ser resumido com a letra E, tá? Só que antes disso a gente pode printar com print ou somente a letra P pra gente mostrar. Aqui ele já resume melhor pra gente, já abre a mente. Por exemplo, ele já mostra aqui na partição 0, que tá com asterisco, tem uma partição estendida, ó, Extend DOS. DOS é o label do leitor. Só que a gente sabe que aí dentro dessa estendida, a gente viu que tem uma swap e também tem o Ubuntu na root na SDA6. Então aquela primeira lá, a gente já viu até pelo tamanho, o size, é a estendida, é aquela segunda partição lá, que é a estendida, a partição, tem as partições lógicas, tá? Então a primeira partição aqui no caso é a 1, não é a 0, que é aquela lá que a gente formatou que estava com espaço vazio. Então para a gente editar, ou você usa o comando edit, ou somente a letra E, espaço, qual que você vai editar? A 1, a 0 é o Linux, se você fizer isso na 0, você apaga o seu Ubuntu, tá? Nesse caso aqui a gente vai editar A1, que é o ID 83 lá, Enter, tá? Tá com o Linux Fields porque a gente formatou em XT4, não deveria ter feito isso, tá? Agora a gente vai dizer qual o ID, né, pra gente definir o label desse MBR pra gente. Existem vários, se você não souber, por exemplo, do OpenBSD, se não lembra o número,
você pode teclar, como ele mesmo supõe lá, for help, o interrogação, que esse interrogação ele vai listar, lógico, em hexadecimal, quais são os comandos para cada milhões de sistemas que exigem lá. O macOS X 1068, o NetBSD, o FreeBSD é o A5. Então o OpenBSD eu já vi lá, é o A6, tá? Você pode colocar tanto em letra minúscula quanto maiúscula, até porque é hexadecimal, né? No hexadecimal não difere aí nesse caso, né? A gente conhece até por cores hexadecimais, se você usar maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Então você pode colocar A6 ou A maiúsculo 6, que é para o OpenBSD. FreeBSD é A5, tá? Do Enter, tá? Você quer editar os cilindros, o CHS é o Cylinder, Head and Sectors, né? Cilindros, cabeçotes ou cabeçalhos, sei lá, como você quiser chamar, e setores. Vai definindo lá a geometria, mas nesse caso isso será automático, e ele vai pegar o primeiro lugar que eu posso começar a gravar dados, que provavelmente vai ser a 2048. Eu dou Enter então, N, que eu não quero criar o meu próprio, a não ser que você queira e você entenda como faz isso. Se você não souber, você dá N, que ele já vai criar automaticamente. Então ele já pegou para mim o tamanho da partição do meu HD. Tem 125, 829, 119, se não me engano aí, são bytes ou bits, né? E ele vai começar do 2048. É isso que você quer? É isso aí, porque é justamente aquele espaço que estava não alocado. Eu formatei em ext4 só para mostrar, mas é isso mesmo, tá? Qual o tamanho desse label que ele vai enxergar? Aí seria, no caso aí, o tamanho total do HD é aquele lá, mas ele já selecionou aquele espaço que estava não alocado. Eu formatei ext4, tem justamente esse tamanho aí, é o 45056000. Então ele já definiu automaticamente, é só eu dar Enter, tá? Se eu printar agora, olha lá, agora abaixo da Extend DOS tem o OpenBSD, olha lá o Start 2048, tamanho, e o ID A6. Então, configuramos. O que, é que a gente faz agora? Write ou o comando write mesmo, ou somente W para a gente gravar. Foi gravado a MBR, né, a partir do offset 0. Tá? Se a gente printar agora está tudo certo, basta agora a gente sair. Ou quit ou somente a letra Q de sair. Tá? Saímos. Agora a gente já criou lá, né, o layout, o label para o OpenBSD. Agora a gente vai instalar, ele já criou, ele pergunta assim para mim, você quer o auto layout? Né? Olha lá, a letra A já está até selecionada entre colchetes. Eu não quero auto layout porque, como eu disse, ele vai criar todas essas partições, porque o OpenBSD é um sistema para servidores. Geralmente servidores eles separam várias partições, porque o sysadmin, quando ele vai fazer a manutenção, se uma partição tem problema, ele já tem um backup lá, ele só remove aquela partição com problema e coloca a que está funcionando tranquilamente lá no lugar. É uma forma mais fácil de você dar manutenção ao servidor, você dividir em várias partições. Para a gente que vai instalar em desktop, isso aí não é interessante. Para a gente vira uma bagunça. Então, muita gente queria saber disso, né? Como que eu instalo só em uma partição igual ao Linux é? Swap e root e pronto. Primeiramente, você não deve aceitar essa letra A de Auto Layout. Você vai teclar a letra C de Custom Layout. Você vai configurar de sua maneira. Você não vai aceitar isso aí. Mas você já percebe ali que a letra A está com barra nessa coluna aqui. A última coluna está com barra, que é a root. E a letra B está com o swap. O resto, ó, a C, ignore porque é o tamanho total do HD disponível. Nesse caso aí é uma letra que vai ser, não é igual ao C, não é o root do Windows que é a letra C. O root no OpenBSD é a letra A, tá? E a swap é a letra B. No Linux não tem isso. A gente mostra como Linux swap ou então como barra para definir o root. E as demais lá são as outras letras. Ele cria até 16 partições dependendo do tamanho do seu HD, tá? Como esse HD é pequeno, eu acho que não chegou a esse aí. Não, J10, né? Então aí tem 13 partições, né? Mas se fosse um HD maior, ele ainda cria outras letras aí, que é o tamanho que ele cria geralmente. Então vamos Custom Layout. Digitei a letra C, é necessário você lembrar, Enter, tá? Agora eu vou printar para ver como é que tá. Bom, no meu print só mostra a minha letra J, que é a Extend, né? Que tá lá o nosso Ubuntu. Tem a Kno, né? Que justamente é o espaço onde eu vou particionar. E o C que é o HD, não, a gente não mexe no C, não tem como apagar, fazer nada ali. Então, para você adicionar, é a letra A de ADD, adicionar, Enter. Automaticamente ele já vai perguntar para eu criar quem? O root do sistema, que é a letra A, que eu falei para você. Não confundir o A de ADD com o A de root do sistema, tá? Então, você quer criar a letra A, o root do sistema? Sim, Enter, eu quero. Ele vai começar do 2048? Sim, ele vai começar, ele já deixou até entre colchetes, sim. O tamanho dele vai ser todo esse, então aí agora você presta atenção. Se você colocar todo o tamanho, você não vai ter espaço para swap, correto?
Então você tem que diminuir aí um tamanho para você colocar swap. Se ele tem 45, 05, 80, 48, vamos supor que você quer 2 GB para swap. Então você vai subtrair, 45 aí menos 2, por exemplo, 43. Vou colocar 43. O resto, se eu quiser, eu posso até ignorar. 43, 0, 5, 8, 0, 4, 8. Então, nesse caso aí foram 6 zeros, né? 43, 0, 0, 0. No meu caso, meu HD de 60 GB, separei 20 e poucos gigas para o OpenBSD. Então, vai fazendo de acordo com o seu caso, tá? Esteja bem atento a isso. Então, eu vou criar uma partição root com essa quantidade aí, que seria, no caso, aí uns 18, 19 gigas mais ou menos. Enter. O tipo é esse aí, sim, esse é o tipo do label para o meu sistema de arquivos. Eu quero esse aí mesmo, 4.psd, ele já deixou dentro padrão, é esse mesmo. O ponto de montagem, se você deixar vazio, não vai ter um root para você botar, vai ter erro no boot do seu OpenBSD. Você tem que colocar que o root é o barra. Se você tiver dificuldade de encontrar no seu teclado, barra geralmente é o ponto e vírgula com o teclado default, né, default, que você escolheu lá na instalação inicial. Então, dou Enter e agora eu vou printar com P, né, de novo. Olha lá, ó, o meu root já está definido, o offset dele, o tipo do sistema de arquivos, o início do tamanho e o tamanho total. E o final, a última coluna tem o barra de que ele é o root. Vamos criar de novo, de ADD, mais uma partição, que no caso será swap. Ele já identificou automaticamente que eu preciso da swap e já lançou para mim a letra B, que é a letra que o OpenBSD separa para swap. É a partição B? Sim, é a partição B. Se não fosse outra partição, lógico que você ia colocar a letra desejada. Enter. O offset dela é a partir daí sim, porque é depois que termina o root. Esse é o primeiro offset. O root começou em 2048, aí lançou toda a quantidade, agora vem o 43002 2048, ou seja, é o 43 mais o 2048, então é a partir daí mesmo. Enter, tá? O tamanho restante daqueles 45 lá que a gente subtraiu, sobrou esse 205, 6000, é ele mesmo, todo o tamanho para mim é swap, Enter. O tipo dela vai ser swap, lógico, é swap na letra B, Enter, pronto. Letra P, agora para a gente ver, agora eu tenho o root, onde eu vou instalar o OpenBSD, eu tenho a swap, tá? O C a gente ignora, o I e o J também. Agora a gente precisa escrever as mudanças, senão não vai dar certo. Para escrever é o comando W de write, tá? Escrevemos. Se a gente printar, continua lá. Só fizemos escrever. Quando você sair com letra Q de quit, ele vai começar a gravar, né, as mudanças lá no meu HD. Olha lá, ó. 43 setores, tal. Isso aí são informações técnicas, né, de inodes. Cada inode tem 25.984, no caso seria bits, né? Então, a partir daqui continua a instalação normal que a gente já está acostumado, que a gente viu no outro vídeo lá, que o pessoal curtiu bastante, começou as dúvidas, que é, por exemplo, se aqui você está instalando via USB, lembre de colocar disk, que é o disco USB. No caso aqui é CD0 mesmo, que é o install65.iso, né? Então é o CD, Enter. Qual o caminho? O caminho já está dentro do CD lá, esse aí 6.5 é AMD, tá? Aqui você pode até desmarcar alguns pacotes aí. A maioria dos pacotes são importantes, tá? Mas vamos supor, o game é um que não é muito importante, né? Então ele já até mostra lá para você, se você quiser desmarcar o game, só você vir com traço, game asterisco. Nesse caso ele vai desmarcar o game 65.tgz, já vai estar desmarcado. Quer ver? Ó, já está sem X. Se você não quiser, se quiser instalar junto o game, você passa o mesmo comando sem um traço no final. Nesse caso aqui, como é didático, vamos instalar sem um game mesmo, Done, Enter. O diretório não contém a hash, a gente já tem um vídeo sobre hash, só que a gente fez a hash antes de começar a instalação. Esse .sig nas assinaturas não está dentro do CD, mas eu já fiz a hash, eu sei que a integridade está tudo ok. Então, se eu colocar aí no, ele vai abortar. Então tem que colocar yes aqui nessa parte, para ele não abortar de que eu já fiz, apesar de não ter dentro do CD, já fiz essa verificação. Enter. Ele começa a fazer a instalação do OpenBSD, igual a gente tem lá. Essa parte vai demorar um pouco. Enquanto ele vai instalando aí, eu vou dar uma pausa no vídeo. Quando tiver tudo finalizado, nós retornaremos para a gente fazer algumas configurações também no Ubuntu, inclusive no Grub, para a gente reconhecer o OpenBSD e a gente ver se está tudo certo, tá bom? Já terminou a extração e instalação dos pacotes, né? Agora ele pergunta se a localização está tudo pronto, se está tudo ok. Done, Enter. Congratulations, seu OpenBSD foi instalado com sucesso. Aí a gente já sabe, rebuild, route, vou colocar rebuild, né? Só que a gente vai ter que host F aqui, host C, né? Para não ficar. E aqui a gente vai host F, senão ele vai botar de novo pelo CD. Então vou desligar isso aqui.
só para a gente reiniciar e tirar o disco do OpenBSD daqui de dentro, senão vai começar, vai iniciar de novo, né? Remover conexão, remover, e vou criar um disco vazio aqui para ficar legal, né? E agora a gente vai startar, tá? Após instalar o OpenBSD. E aí a gente já viu que entrou o Ubuntu. Você fala assim, o OpenBSD não está instalado. Só que o meu Ubuntu aí vai instalar, porque não está configurado o Groovy no Ubuntu para reconhecer o OpenBSD, tá? Vamos para esse boot do Ubuntu, ele demora um pouco. Eu vou dar uma pausa, que demora bastante. E já vou abrir aqui o navegador para mostrar para vocês como que você faz. Aliás, eu vou deixar para fazer isso no próprio Ubuntu, mas eu vou dar uma pausa aqui, tá? Ok, pessoal, já deu boot aqui no Ubuntu, tá? Então eu já deixei aqui, já no Paint, já o terminal aberto e também o Firefox. Primeira coisa que você tem que fazer é você conferir se o terminal você tem alguma coisa instalada, tipo, por exemplo, sudo apt install Groovy 2, né? Você tem que ter o Groovy 2 instalado, não sei se o Ubuntu já vem pro padrão, mas eu instalei aqui ele, no caso se não tiver, você tem que dar o sim para instalar. Outra coisa que você tem que fazer é sudo modprobe para conferir, para confirmar que o FS já está carregado, o módulo FS já está carregado no kernel, tá? Então esses dois aqui. Depois você tem que abrir o Firefox, tá? E lá no site do openbsd.org, abriu. Aí eu vou falar o passo a passo para caso você esqueça, mas eu já sei de tudo aqui, mas para você chegar ao ponto certo, tá? Aí você vai vir em download, tá? Onde vai ter várias, a gente já conhece essa página, aqui a gente vai procurar a opção Multibooting, que é esse aqui, ó, Multibooting, tá? Então ele vai mostrar para você para macOS, né, Mac. E aqui é o Linux, né? Então você vai ter que vir nesse caminho aqui, ó, /etc /grubg 40_Keystone. Você vai vir aqui e vai copiar, tá? Aqui ele já fala para você, ó, para distros baseados em Debian, né, ou Debian, só você usar o update-grub. Então eu vou minimizar aqui e vou lá dar um reset aqui, né? E vou dar aqui um sudo, aqui não tem vim, mas tem vi, e vou dar um shift Ctrl V, que é aquele caminho lá. Vou dar um enter, tá? Vou dar um G maiúsculo, ó. Agora eu vou voltar aqui, né? E vou pegar aqui esse conteúdo, tá bom? Copiar ele aqui, ó, copy. Vou minimizar aqui e vou simplesmente colar aqui com shift Ctrl V. Lembrando o seguinte, veja o seguinte, eu vou abrir uma nova aba aqui, ó, nova aba. Aqui ele está como o HD 0, porque os HDs eles começam do zero. O primeiro HD, se tiver só um HD, ele é HD 0. Se você tiver outro HD, é HD 1. E as partições não, aqui é o número da partição. Nesse caso aqui, se a gente tivesse instalado o Linux na SDA1, a partição de boot, aí o swap na SDA2 e o Linux na SDA3. Então ele já supõe que você está instalando o OpenBSD na SDA4. Só que o nosso caso aqui é diferente. Sudo, né? Você dá um sudo fdisk-l. Aqui você coloca o seu senha de sudo. Ele vai mostrar aqui pra gente que o nosso caso é o seguinte. O nosso OpenBSD está na SDA2, tá? Então, aquele 4 aqui, ele não pode ser 4, ele tem que ser 2. Então, eu vou deletar esse 4 e vou colocar o 2. E delete e depois letra I 2, tá? Se você quiser usar nano, use o nano, tá? E vou simplesmente salvar e sair, tá bom? Mais um detalhe, no Ubuntu, geralmente o Groovy dele, ele está com timeout 0, ou seja, ele já entra no Groovy e já vai entrando no primeiro sistema operacional que está selecionado, no caso será o Ubuntu, e você não vai ver o Groovy. Então você tem que ir no sudo barra, opa, aqui o barra tá certo, barra default Groovy, tá? Default Groovy, tá, sudo vim, né? Sudo vi, por isso que ele não foi. Default Groovy, né? Que é esse aqui, ó. Groovy timeout 0, você vai apagar e coloca aqui, por exemplo, 5 segundos, para ele ler pelo menos, para aparecer o OpenBSD. Salvar. Depois de tudo isso aqui a gente pode fechar, né? Depois de tudo isso aqui, como ele falou, você vem com sudo update-grub. O grub continua, né, apesar de ser grub 2, porque tem vários scripts que utilizam sudo update-grub. Aí para não bugar os scripts, eles continuaram com o update-grub, mas agora também tem o 2 que é a mesma coisa. Concluiu, ele não mostrou aí, isso não quer dizer nada. A gente pode fechar aqui, né? Vou tirar o meu cabeção daqui, tá bom? Isso aqui a gente pode fechar, né? Se a gente vai desligar o computador, vamos fechar o navegador, né? Vim aqui, tirar isso aqui, né? E desligar, no caso aqui, reiniciar, tá bom?
A gente vai reiniciar o Ubuntu aí para a gente ver se está funcionando o OpenBSD. Olha lá, pegou o OpenBSD, apareceu aqui pra gente, tá? O Ubuntu a gente já sabe, OpenBSD Enter, alguns casos boot, né? Ou então espera, tanto faz. Você vê que instalou normalmente, você já está com o OpenBSD aí na sua máquina, vou botar um hostC aqui agora, já não é instalação nem nada. Alguns casos ele já faz, se tiver já conectado à internet. Nesse caso aqui tá, porque ele tá como máquina hospedeira, né? Hospedeira não, ele é um guest, né? Para hospedeira. Então ele já pegou, já vai pegar aqui no caso o firmware da Intel, às vezes o próprio conectado aqui já está conectado, tá vendo? 106. Ele vai pegar o firmware do Intel lá no firmware.openbsd.org/firmware e vai instalar para você no momento da instalação. Se tiver um kernel panic, por causa de algum dispositivo, eu já mostrei para vocês lá no boot como que se resolve. Aqui você vem o root, né? Isso a gente só tem esse usuário no momento. O nosso hostname vai estar como full, que a gente colocou full, tá? Então, e o domínio bar, né? Mas você vai colocar certinho o OpenBSD e o seu domínio aí que você tem na sua casa, o seu domínio do seu servidor, algo desse tipo, né? Para a gente testar se está tudo certinho, ping terminalroot.com.br. Olha lá, ó. Pingamos, estamos com a internet, está tudo certo, instalamos em Dual Boot o OpenBSD com o Ubuntu. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo bem básico, né? Bem simples, somente Dual Boot com o Ubuntu aí, o OpenBSD. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários para a gente tentar ajudar. A maioria dos casos aí, né, vou tentar ajudar, nem tudo a gente também é gênio, não sabe de tudo, mas a gente vai aprendendo com o seu problema também, isso serve pra gente tentar ajudar, tá? Dê o seu like se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, conheça os nossos cursos lá em terminalroot.com.br/cursos e até a próxima, valeu, um forte abraço, até mais!